é sobre o robô de Elon Musk. Vai ser uma live muito tremenda porque eu vou fazer uma ligação deste robô com uma profecia do Apocalipse que eu penso estar sendo o início do cumprimento dela através desses robôs, ok? E daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial avançada. E eu quero deixar bem claro aqui para vocês que isso não é de forma alguma uma, como é que eu vou dizer assim, não é uma teoria da conspiração. Esta é uma live que vai falar, obviamente, daquilo que nós entendemos da palavra de Deus sobre o final dos tempos, mas eu quero buscar aqui o conhecimento de algumas pessoas importantes, cientistas, estudiosos da área da inteligência artificial. O Marcos Martins está perguntando se eu vou falar sobre o Elon Musk. Sim, porque ele está em todos os jornais, em toda a mídia, e obviamente eu quero falar sobre esse tema porque eu entendo ser um tema muito relevante. Bom, tá bom, gente? Olha, eu queria pedir que vocês que estão entrando aqui aproveitassem e usassem aí a flechinha para compartilhar, porque esse tema é um tema muito interessante. Eu quero começar dizendo que tem muita gente que pensa que quando a gente fala do Apocalipse, está falando aí de uma teoria da conspiração, mas eu quero dizer para vocês que a inteligência artificial, ela tem sido vista com muito temor por parte dos estudiosos, daqueles que estudam a respeito dela, entendem que ela é muito importante, que ela é necessária para o avanço da humanidade, até uma coisa irreversível, porém, eles dizem que ela é perigosa, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. O Everton Rocha está perguntando se além das testemunhas haverá mais algum enviado por Deus a Jerusalém durante os últimos dias. Ora, os 144 mil, com certeza. Gente, eu quero começar lendo para vocês uma matéria da revista Oeste, falando sobre inteligência artificial. E diz assim: um estudo que contou com a colaboração de 2.700 pesquisadores concluiu que o risco de que a inteligência artificial acabar com a humanidade não é tão insignificante. O relatório destaca que pouco mais da metade dos pesquisadores dizem que há uma chance de aproximadamente 5% de que a inteligência artificial venha acabar com a humanidade. Ou seja, esta matéria da revista Oeste diz que de 2.700 pesquisadores do tema, mais da metade tem a tendência a acreditar que a inteligência artificial total tem 5% de chance de acabar com a humanidade. Ó, isso não é pouca coisa, tá, gente? Quero citar também o Stephen Hopkins, né? Aquele grande cientista, um dos maiores gênios do século XX, e ele falou o seguinte em 2014, ele disse assim, quanto à inteligência artificial: o desenvolvimento da inteligência artificial total pode significar o fim da raça humana, afirmou. E essa reportagem foi republicada agora, dia 3 de maio de 2023, mas ele falou isso lá em 2014, quando ele ainda estava vivo, né? Ou seja, ele está falando do perigo de uma inteligência artificial total, ou seja, de um servidor, de um supercomputador que possa dominar a humanidade a partir de uma inteligência artificial que vai estar sendo usada praticamente em todas as máquinas, né? Desde as mais elementares, rudimentares, como micro-ondas, geladeiras, televisões, até as mais sofisticadas, como Alexa e outras máquinas, e até os robôs que virão e farão parte do cotidiano da vida do ser humano no futuro. Então, a BBC aqui do Brasil também publicou uma matéria que o título era o seguinte: por que os cientistas temem o futuro da inteligência artificial?
Então, segundo eles, a inteligência artificial tem o poder de mudar a forma como vivemos. E eles não estão muito confiantes, né, na integridade dos líderes que terão o controle dessa inteligência artificial. Ou seja, eles acham que ela pode ser muito boa, mas ela pode ser muito mal, dependendo de quem manipule a inteligência artificial. O próprio Elon Musk, ele deu uma entrevista no dia 23 de maio de 24, né, que foi publicada na CNN Brasil, onde ele diz o seguinte: a inteligência artificial vai tirar todos os nossos empregos. Então aqui a preocupação dele não é uma preocupação de dominação, nem de controle global, mas, obviamente, uma preocupação de que a inteligência artificial possa causar um impacto na economia, na medida que ela vai substituir muitos seres humanos e, obviamente, esse tipo de gente vai ficar desempregado, né? Por último lugar, eu quero citar o Mark Zuckerberg, que é o criador do Facebook e é o CEO da Meta, que também é dona do Instagram, né? Ele diz que não acredita numa abordagem de uma inteligência artificial total. Em entrevista ao youtuber Kane Sutter, o Mark Zuckerberg afirmou que a busca de uma única inteligência artificial toda poderosa é desanimadora e não é o caminho que a sua companhia deve seguir. E ele diz: o futuro não será apenas de uma inteligência artificial. Isso foi publicado no dia 28 de junho de 2024. O Everton Rocha está dizendo: eu sei que está fora do assunto, mas o senhor já viu a notícia da estrela de Jacó, que estava morta e reviveu depois de 2000 anos? Olha, eu fiquei sabendo aqui, na live que eu fiz agora há pouco no Instagram, para chamar todo mundo, eu fiquei sabendo agora, não faço a mínima ideia do que seja, mas vou pesquisar, vou procurar saber e vou fazer uma live para vocês daqui 2 dias. Hoje é terça-feira, quinta-feira, para a gente comentar a esse respeito. Olha, se realmente ela reviveu, é algo extraordinário, né? A Verônica está dizendo que aí a inteligência artificial vai acabar com o trabalho, a solução é boicotar. Gente, vai ser praticamente impossível boicotar, porque os aparelhos que a gente comprar, de celular, telefone, todos os aparelhos já estarão usando inteligência artificial. E eles vão causar tanta melhoria e facilidade, gente, que ninguém vai abrir mão disso. Só que nós temos que entender o perigo que eles podem causar, tá? E a gente hoje vai falar a respeito do robô, né, do humanoide de Elon Musk, que no futuro será completamente controlado pela inteligência artificial. E eu quero então falar de um tema da Bíblia, um texto da Bíblia importante para compartilhar com vocês. Tá? Agora, o que eu acho interessante é que o Mark Zuckerberg está dizendo assim: olha, eu não aceito a ideia de uma inteligência artificial total, toda poderosa, que seja usada por um só que controla tudo. Ele fala: é importante ter mais do que uma, para que o poder não esteja só na mão de ninguém. Agora, se o camarada está falando uma coisa dessa, gente, é porque já estão considerando essa possibilidade. Amide Fátio, bem-vindo ao curso, seja bem-vinda, viu? Ó, gente, esse pessoal que está aí nessa verdinho aí, é o pessoal que faz parte da minha área de membros. Eu quero convidar todos vocês que ainda não são membros da minha área de membros, que façam parte, se inscrevam lá, porque tem muitos cursos maravilhosos, tá? Então vamos voltar aqui. Eu quero agora começar a falar para vocês sobre a apresentação que o Elon Musk fez do seu humanoide, do seu robô, numa apresentação lá na Califórnia. E ele iniciou, né, a sua fala, um vídeo apresentou dizendo o seguinte: o futuro está chegando e a era da robótica está adiante de nós. Estas foram as palavras que Elon Musk falou ao apresentar o futuro que ele enxerga.
E aí, em seguida, ele apresenta um cybertáxi. O que é um cybertáxi? É um táxi totalmente autônomo, não tem direção e não tem nem pedais de acelerador, de breque, de embreagem, de coisa alguma. Este táxi você vai entrar, vai pelo celular, vai contratar a corrida, muito provavelmente vai contratar até antes dele chegar. Você vai entrar e vai ser um táxi para 2 pessoas e você vai ser levado para o lugar onde você quiser, sem fazer absolutamente nada. Então, durante esse evento, ele afirma que este táxi, né, da Tesla vai estar operando em no máximo 3 anos, ou seja, entre 2026 e 2027. Ele terá essas portas em formato de borboleta e, segundo eles devem custar por volta de $30 mil, que é mais ou menos o preço de um carro barato lá nos Estados Unidos. Então, ele também, em seguida, apresentou uma Cybervan, né? Uma van que é um carro maior, até para 20 pessoas, que também vão levar as pessoas de um lado para o outro da mesma forma autônoma, sem direção, sem breque, sem absolutamente nada. E segundo o Elon Musk, estes veículos autônomos, eles são o futuro, porque eles são de 10 a 20 vezes mais seguros do que um carro dirigido por humanos. Tá bom? Então, além disso, ele diz que vai economizar tempo, que os passageiros vão ter oportunidade de ler enquanto estão sendo levados de um aluno para o outro, vão assistir filmes, não é? Nos trajetos mais longos, que você vai para o trabalho, por exemplo, que demorando 1 hora, você pode assistir um seriado e vai poder descansar também, dormindo, para chegar no seu trabalho muito mais, né, com a sua mente muito mais fresca e mais descansada. Agora, nesse dia, além destes 2 veículos autônomos, que eram o táxi, o cybertáxi, a Cybervan, né, ele apresentou o chamado humanoides Optimus, que são, na verdade, robôs, né? E ele postou no seu X, lá no X, que esses robôs têm por finalidade fazer as tarefas humanas, cotidianas, do dia a dia, tá? E, inclusive, a pessoa me ligando agora, no meio da live, pelo amor de Deus. É incrível, né? Você tem um celular só, você não consegue impedir que as pessoas falem com você ao telefone. Mas vamos seguir lá. Se ela ligar de novo, vocês aguentam um pouquinho que eu vou desligar, tá? Bom, mas nesta apresentação, os robôs, eles estavam caminhando no meio das pessoas. Eles saíram e começaram a caminhar no meio das pessoas. Estes óptimos robôs, né? E, segundo ele, eles vão caminhar no meio das pessoas e vão fazer uma série de coisas. Inclusive, na apresentação, os robôs serviram drinks para o povo que estava lá na recepção e até, né, dançaram, fizeram uma dancinha, tá? Ele fez isso para mostrar que esses robôs, muito em breve, estarão fazendo todas as tarefas humanas, como, por exemplo, levar o cachorro para passear, como cortar grama, como servir drinks, como lavar a louça e muito mais. Depois da apresentação, os robôs interagiram com as pessoas, oferecendo drinks e servindo drinks para as pessoas que ali quiseram. Acenaram para as pessoas e até dançaram. Agora, algumas pessoas especularam que eles estavam, na verdade, sendo controlados à distância, que eles não estavam ainda sendo dirigidos por uma inteligência artificial autônoma. Por quê? Porque a inteligência artificial, gente, ela dá capacidade para a máquina tomar decisões, fazer escolhas e daí por diante, né? Agora, embora ele não tenha dito isso diretamente, a ideia é que no futuro esses humanoides, eles estejam na casa de todas as pessoas. Do mesmo jeito que a maioria das pessoas tem um carro, né?
no futuro, a maioria das pessoas terá um desse robô, um humanoide como esse. E eles vão estar completamente conectados com seus donos por intermédio de um chip que vai estar na mente, no cérebro das pessoas, e ele vai ter uma interface para com a internet e com estes robôs. De maneira que, num primeiro momento, a inteligência artificial vai começar a interpretar as ondas cerebrais. A inteligência artificial faz com que a máquina aprenda mais rápido. Você sabe que as primeiras máquinas de inteligência artificial eram computadores que jogavam xadrez. Então, os computadores iam jogando e cada vez mais eles iam jogando com jogadores mais inteligentes. A ponto de chegar um momento que eles só perdiam para o Kasparov, que era o maior enxadrista do mundo. Até que chegou um momento que a máquina venceu o melhor enxadrista do mundo. Por quê? Porque ela aprende os movimentos que o adversário faz e, aprendendo os movimentos, ela armazena e consegue tomar decisões e fazer escolhas durante a jogada. Hoje, os computadores avançados ganham de qualquer enxadrista. Ou seja, o próprio Elon Musk fala que no futuro a inteligência artificial vai superar em muito o homem na sua inteligência. Por isso, ele quer que o homem também tenha um chip na mente para poder competir com as máquinas de inteligência artificial. Agora, qual é a ideia, gente? Com o passar do tempo, quando esse chip estiver dando acesso, aos pensamentos, aos comprimentos de onda que vão ser interpretados pelas máquinas, vai chegar um momento que eles vão conseguir ler a sua mente. Então, seguindo os estudiosos, eles dizem o seguinte: o camarada fala, puxa vida, preciso lavar a louça. O robô levanta e vai lavar a louça. Ou então, puxa vida, eu esqueci de tomar o meu remédio. O robô vai lá e pega o remédio e traz para a pessoa. E ele diz, o Elon Musk está dizendo que já no ano que vem, as fábricas da Tesla em todo o mundo terão mais de 1.000 unidades destes robôs trabalhando. Mas o objetivo dele é que no futuro, cada pessoa tenha o seu próprio robô. E para que isso aconteça, obviamente, tem que ser acessível o preço, E ele sugere que custe menos do que um carro da Tesla. Tá? Num primeiro momento, nós estamos falando aí, eu imagino que um carro da Tesla custa uns 35 mil dólares. Os mais simples seria metade disso, algo em torno de 15, 16, 17 mil dólares. Ainda muito caro, ainda muito além da capacidade de uma pessoa. Mas ele pretende disseminar, obviamente está pensando na classe média americana, que tem muito mais, poder aquisitivo, Mas agora eu quero começar a levar vocês a uma reflexão. A Mônica está dizendo que vai ser para poucos, no início. Quando chegar o tempo do anticristo, isso vai custar quase nada. E as pessoas terão acesso a isso como hoje tem acesso a celulares, tá? A Idália Petroni está dizendo, vida parecida com o filme Eu, Robô. Não tenho dúvida, eu pensei exatamente nisso, O cinema, aliás, ele traz quase que como uma profecia as coisas que vão acontecer muitos anos depois, porque eles têm acesso à informação privilegiada, não é isso? Agora, o que vai acontecer quando estes robôs tiverem uma inteligência artificial avançada? Hoje, todas as máquinas que têm a inteligência artificial primária, elas fazem tarefas específicas, como por exemplo, você já viu aquele robozinho que aspira o pó da casa? Você bota lá e ele vai aspirando, ele passa pela casa toda, mapeou e ele desliga. Isso é uma inteligência artificial, porque ele tem que tomar algumas decisões, mas são decisões limitadas, Outros computadores jogam xadrez, A própria Alexia, você pode falar, Alexia, liga o som, abaixa a luz, Alexia, toca música tal. Isso é uma inteligência artificial limitada. No futuro, a inteligência artificial avançada, ela terá capacidade de fazer escolhas muito mais complexas.
e tomar decisões. Por exemplo, se ela tiver programada para impedir que uma pessoa tenha, por exemplo, instintos de suicídio, ela vai interpretar o comprimento de ondas, vai perceber uma mudança no comportamento e vai ajudar a pessoa a impedir, por exemplo, que ela pule da janela. Ela vai trancar a janela de maneira eletrônica. Decisão tomada pela máquina, né? Por exemplo, se você está dentro de um carro, indo para um determinado lugar, hoje já é assim, você está distraído, não é? E aí você chega muito perto do próximo carro, o carro breca. A inteligência artificial está, né, preparada para fazer isso, para impedir que você seja, obviamente, cometa um acidente e tal. Só que no futuro, pense bem, a máquina vai interferir muito mais. Aliás, já está interferindo, gente. Hoje em dia, para você ter uma ideia, eu viajo muito para os Estados Unidos, aí também para a Europa. Quando chega lá, eu uso o cartão de crédito para comprar comida no restaurante, às vezes vou em algum lugar, né? E uso o cartão de crédito, tá tudo bem. Outro dia eu fui comprar um relógio, ia dar de presente. O cartão negou, foi decline, né? Negado. Aí eu falei, puxa vida, liguei para o meu funcionário aqui, eu falei, olha, você viu, eu tenho bastante crédito, era um cartão ilimitado. Como é que eles não me deixaram fazer uma compra tão simples como essa? Aí ele ligou lá para a gerente, a gente falou, não, tá tudo liberado, ele pode comprar. Mas por que então que o cartão foi decline, né? Porque o cartão foi rejeitado? Aí ela falou, porque hoje quem analisa a compra não é mais uma pessoa, é uma máquina. E a máquina achou aquela compra uma compra suspeita, porque não está no seu perfil comprar esse tipo de coisa. Falei, então quer dizer que eu tenho o direito, eu tenho dinheiro na conta, eu tenho limite, mas uma máquina burra vai dizer se eu posso ou não posso comprar, eu tenho que passar esse constrangimento? Ela falou, infelizmente isso é assim agora. Então é assim que vai ser no futuro, gente. No futuro as pessoas não terão mais direito de decidir. Quem decidirá para elas serão as máquinas. Então aí que está o perigo. O perigo de uma inteligência artificial avançada. Agora, o Elon Musk, ele destacou durante a sua apresentação a versatilidade dos robôs, que podem fazer muitas tarefas que vão facilitar a vida, por exemplo, das pessoas. Ele fala que que os robôs vão poder cuidar de crianças, que vão poder passear com cachorros, que vão poder fazer compras no supermercado, que eles vão poder tomar contas de velhos, que eles vão poder administrar remédios, que eles vão poder servir bebidas, né, aperitivos, quando você estiver recebendo visitas, e até serem amigos dos proprietários. Olha isso. Vão poder manter uma conversa mais profunda de questões filosóficas, da própria vida. Então, ele mostra isso como um lado positivo, mas vocês não tenham dúvida que isso vai gerar um grande controle nas mãos de poucos, daqueles que detêm essa tecnologia em relação ao mundo inteiro, gente. Por quê? Porque essa inteligência artificial vai estar dentro da sua casa, vai ouvir tudo que você diz. Você já percebeu, por exemplo, que às vezes você está com o celular e você faz um comentário e fala, puxa vida, eu fui comprar naquela loja tal, e eu achei que o preço tá bom. De repente, você começa a receber, na hora, um monte de propostas para você fazer compra daquilo que você falou que você comprou. Ou naquela mesma loja, ou em outras lojas que sejam concorrentes. Gente, é óbvio que a inteligência artificial hoje já ouve o que você diz. Às vezes eu estou conversando, né, o meu telefone, o Siri, fala, não entendi esta pergunta, ou não encontrei isso nos meus arquivos, eu brinco. Fica quieta, Siri, não te perguntei. A verdade é que hoje a inteligência artificial já tem controle sobre você. Você já não tem mais privacidade. E hoje, até mesmo quando você desliga o seu celular, entendeu? Better Than Us tem uma
uma série, né, sobre isso, melhor do que nós, né? Então, o controle vai ser cada vez maior. E imaginem vocês se a inteligência artificial cair nas mãos de pessoas perversas. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Outro dia a minha equipe me mandou um vídeo em que eu estava lá no Vilela, tá? Era um corte de um vídeo meu, de uma das entrevistas do Vilela, só que o som que estava lá, a minha boca mexendo, falando as palavras, era fazendo propaganda de um tratamento para pessoas que têm uma visão, idosos que têm uma visão turva. E eu ouvia uma voz parecida com a minha, era um pouco diferente, mas já era inteligência artificial, e a minha boca falava o que ele estava dizendo. Aquilo era uma fraude, gente. Era alguém vendendo alguma coisa, vendendo um tratamento, um médico, inclusive, vendendo um tratamento como se eu fosse cliente dele. Gente, eu nunca tive esse tipo de visão. Então chamei minha equipe e falei, olha, eu quero que você imediatamente derrube esse vídeo e que você faça alguma coisa para esse camarada, para esse pilantra sair fora. O que ele usou? Ele usou de inteligência artificial. No futuro, gente, até a nossa imagem vai poder ser forjada. A nossa voz vai poder ser forjada. Hoje, você já pode falar em qualquer língua do mundo e as pessoas olharem para a sua boca e perceberem você falando exatamente o que está ali aparecendo no áudio, né? Então, hoje a inteligência artificial pode imitar a voz, a imagem, já há aplicativos, né, que transformam as pessoas. Ou seja, cada vez mais a inteligência artificial pode ser usada para o mal, para fazer coisas que sejam ruins. Agora, tem um detalhe. O próprio Elon Musk é aquele que já está implantando chips no cérebro das pessoas. Então, por que ele está fazendo isso? Para melhorar o cérebro, para que o cérebro seja uma interface para com a internet. E dessa maneira, você tenha condições de fazer um download, por exemplo, de algum conhecimento diretamente, sem ser pelo computador ou pelo celular. Vocês se lembram do filme Matrix, né? Quando a Trinity precisou aprender a pilotar um helicóptero, ela falou, Tank, eu quero aprender a pilotar um helicóptero. De repente ele, já sei, né? Pilotar o helicóptero. O próprio Neo aprendeu a lutar artes marciais assim, em questão de instantes. Tudo isso por causa de ter uma interface. No caso deles, era um plug que entrava aqui na parte de trás, né, no cerebelo, né, do cérebro. Então, gente, nós estamos caminhando para uma era do controle mundial. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. No futuro, o mundo vai ser controlado pela internet, pela inteligência artificial. O inimigo vai ter acesso aos pensamentos das pessoas. No início, ele vai começar a tentar entender o padrão de comportamento. Como eu disse para vocês, a inteligência artificial, ela aprende, ela vai armazenando, ela aprende os padrões que são usados, entendeu? E com o tempo, o que nós vamos ver? O anticristo usando tudo isso. Eu quero ler para vocês, porque eu falei sobre um texto da Bíblia que, na minha opinião, está se cumprindo agora. Apocalipse capítulo 13 apresenta tanto o anticristo quanto o falso profeta. Eu vou ler os versículos 11 a 18, que fala do papel do falso profeta. E aí eu vou explicar para vocês o que eu acho que isso tem a ver com a inteligência artificial e até mesmo os robôs que são apresentados pelo Elon Musk, mas também os chineses já estão desenvolvendo. O texto da Bíblia diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Tá? Essa besta que emerge da terra é o falso profeta. A primeira besta, que está lá no início do capítulo, é a besta que sai do mar, é o anticristo. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ora, cordeiro na Bíblia é o animal do sacrifício. Portanto, esse indivíduo, ele é um sacerdote.
Ele é alguém que esteja envolvido com questões sacerdotais e espirituais. Ele parece um cordeiro, mas fala como um dragão. Ou seja, o dragão na Bíblia é Satanás, o pai da mentira, o enganador. E a Bíblia diz que no final dos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, vai ser um líder espiritual de grande proeminência no mundo, mas que vai enganar as pessoas com a sua fala. E aí ele diz, ele exerce toda a autoridade da primeira besta, na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Ou seja, qual é o papel dele? O papel dele, ele tem a autoridade da primeira besta, que é o anticristo. O papel dele é fazer com que a toda a terra e os habitantes adorem a primeira besta, o anticristo. E aí ele diz, cuja ferida mortal foi curada. Muito provavelmente o anticristo vai ter um atentado contra ele, vai ter uma ferida mortal na cabeça, mas ele vai sobreviver. E muita gente vai dizer que ele morreu e ressuscitou exatamente como Jesus, porque o anticristo, ele é aquele que vai se colocar no lugar do Messias de Cristo. Aí o texto diz, também opera grandes sinais, vai ter sinais, poderes sobrenaturais, de maneira que até fogo do céu faz descer sobre a terra. E aí diz, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhes foi dado executar diante da besta, diante do anticristo. Ou seja, ele vai enganar, as pessoas vão crer, porque ele vai demonstrar poder sobrenatural, né? Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Olha, cada pessoa vai ter que fazer uma imagem da besta. É aqui que eu vou entrar depois para falar com vocês. Aquela que ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer tantos quantos não adorassem a imagem da besta. Obrigado, Alessandro. Deixa eu pôr aqui que voltou, peraí. E aí diz o seguinte, a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, ou seja, todo mundo, não vai fazer diferença a tua classe social, quantos anos você tem, se é rico, se é pobre, se é livre, se está preso, faz que lhe seja dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Esta palavra marca no grego é haragma. Haragma, que dá a ideia de uma tatuagem ou de uma marca que é feita por um instrumento pontiagudo que deixa uma pequena cicatriz. Haragma, marca, é isso. O Erley está falando o seguinte, 2025 a 31, 7 anos, 3 anos e meio paz e 3 anos e meio de guerra, dores, perseguição, mortes. Isso não é um teste, eu estou recebendo sinais e sonhos com isso. A gente não pode saber o dia nem a hora, como Jesus fala, mas de qualquer forma parece que está tudo caminhando nessa direção. E aí ele diz o seguinte, que todas essas pessoas terão que ser marcadas. E na minha opinião, a marca é um chip, que vai ser colocado na mão direita ou aqui no cérebro, na testa. Aliás, esses chips já estão sendo usados hoje no mundo inteiro. No Japão não, na China, na França, na Suécia, o indivíduo paga passando a mão e o leitor óptico da maquininha, por exemplo, de cartão de crédito, lê o chip na mão e paga as suas contas. Ou seja, isto hoje está sendo introduzido de maneira voluntária, mas no futuro vai ser compulsório, vai ser obrigatório. Todo mundo vai ter que ter isso. E ele diz, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Ou seja, quando isso acontecer, gente, não vai mais ter moeda papel, nem cartão de crédito. Ou você coloca isso dentro da sua mão, ou você não pode mais comprar nem vender. Obrigado, Fabrício.
Então, gente, está caminhando para isso. Agora, esse chip não será simplesmente para que você possa entrar no lugar, né, para bater o ponto na sua empresa, para você passar no aeroporto, na imigração, não. Ele será necessário para que você tenha direito a comprar ou vender, ou seja, ele vai estar ligado ao sistema monetário mundial. A igreja vai ter sido arrebatada, viu, gente? Então, o que eu quero dizer para vocês é que esta imagem, eu quero que você imagine comigo, né? O apóstolo João está 2000 anos atrás e ele está enxergando, vamos supor, levantar uma conjectura aqui que ele esteja enxergando estes robôs. E estes robôs, eles não têm uma face, eles têm tipo um visor, uma tela preta. Vamos supor que quando a ordem for dada pelo falso profeta, que vai estar no controle do mundo como um anticristo, todos esses robôs assumam a forma, a face do anticristo, e as pessoas sejam comandadas lá pelo governo central, pelo anticristo e pelo falso profeta, porque ele que vai dizer, vai fazer um discurso e todo mundo vai estar em casa e vai ouvir esse discurso dizendo, olha, a partir de agora todos vocês precisarão adorar o fulano de tal. E em adoração a eles, vocês agora se prostrem diante dele. E a Bíblia diz, né? Olha o que a Bíblia diz. O versículo 14, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Mas o versículo 15 diz, ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Certamente João ouviu a imagem falando, daí ele citou o fôlego. Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adoram a imagem da besta. Uau! Se isso aqui, pode ser que eu esteja completamente errado, é uma conjectura, mas é uma possibilidade, gente. É uma possibilidade. Mas imagine que esses robôs, aparentemente inofensivos, estejam na casa das pessoas. E eles tenham dentro deles a capacidade de matar uma pessoa que esteja na sua frente. Ah, como assim, pastor? Bom, eu vou dar um exemplo do que aconteceu agora, recentemente. Recentemente, nessa guerra de Israel com o Hezbollah, vocês sabem que 5.000 pagers foram explodidos pelo comando de quem quer que esteja por detrás. Muitos acreditam que era Israel, né, o Mossad, a inteligência de Israel, mas deu um comando e os pagers todos explodiram imediatamente. E, inclusive, eles disseram que esses explosivos estavam dentro de chips minúsculos que estavam inseridos nos pagers. E eles explodiram. E muitas pessoas morreram. Fabrício Antônio está dizendo, pastor Lamartine, se Satanás consegue possuir pessoas, será que ele não consegue possuir um robô hiper evoluído? Será que o anticristo não vai incorporar em um robô, não? Claro que ele pode, mas, gente, Satanás não é onipresente. Essa é a grande diferença de Satanás e de todos, e de Deus, né, que é onipotente, onisciente, onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares. Essa é a grande dificuldade dele. Ele não consegue estar presente nos 4 cantos da terra. Mas através de robôs controlados por inteligência artificial e controlados por alguém que esteja por trás de tudo isso, no caso, o anticristo e o falso profeta, quando vier o comando, se as pessoas não se prostrarem, ou seja, o robô vai estar lá, aparecendo a imagem do anticristo, dando comando para as pessoas adorarem. Quem não adorar, ele pode simplesmente explodir. Ou sei lá, dar um tiro, uma descarga elétrica mortal. Isso é possível. Nós vimos que isso é possível ser controlado à distância. O diabo pode incorporar um robô, mas ele não pode incorporar os robôs no mundo inteiro. Por isso ele precisa de algo como assim, como algo semelhante a isso. Então, o que eu acredito que vai acontecer daqui por diante? Esses avanços tecnológicos, eles vão melhorar cada vez mais.
O mundo vai ficar pasmo com as benesses, com os benefícios que estes robôs vão dar para as pessoas. Eles vão se tornar acessíveis. Hoje em dia, os celulares estão cada vez mais baratos. Só que eles estarão ligados, né, ao construtor, ao produtor desses robôs. E eles terão como entrar nesses robôs para quê? Para ouvir, para captar, eles vão gravar o que você fala e eles vão alimentar, tanto por questões econômicas, olha, aquela família gosta de comprar esse tipo de coisa, aí vão sugerir aquilo, né? Vão vender essas informações para grandes lojas e comerciais. Hoje acontece esse tipo de coisa na Netflix, gente. A Netflix só sugere para você o tipo de coisa que você gosta. A minha filha até brincou com a mãe, né? Porque a gente gosta muito de assistir os doramas. E quando a gente vai nos Estados Unidos, a gente entra no canal dela, né? Aí ela fala, pai, vocês aqui poluíram o meu Netflix com os doramas, porque agora ele fica sugerindo pra gente. Por quê? Porque a gente gosta dos doramas. Então, no futuro, estes robôs controlados pelo anticristo, né, liderados pelo falso profeta, eles poderão, inclusive, matar as pessoas. Eu tenho essa convicção, viu, gente? Que isso vai acontecer desta maneira. Agora, o controle das pessoas será mundial. O texto diz, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca. A marca é essa feridazinha, né, que é feito, esta tatuagem, que vai introduzir, inocular este microchip, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E aí eu vou trazer aqui um elemento muito importante para vocês, eu quero que vocês prestem atenção. Durante muito tempo eu perguntava para Deus, o que é o número 666? Por que Deus está falando que o número da besta é 666? E aí, recentemente, eu tive um insight, que eu acredito que veio de Deus. Você sabia que o hebraico, que é a língua do Velho Testamento, né? As letras têm valor numérico? Porque hoje a gente usa os números romanos, né? Arábicos, e também tem os números romanos, os dois. Mas no hebraico, no tempo em que a Bíblia foi escrita, os números eram relacionados a letras. Então, detalhe, o número 6 no hebraico é a letra Vav, que é Aleph 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, Re 5, Vav é o 6. Então, a letra Vav representa 6. Agora, 666 é Vav, 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 no hebraico. Agora, detalhe, em hebraico, quando você vai escrever o prefixo da internet, que é www, você escreve com a letra Vav, Vav, Vav. Então, na minha opinião, humilde opinião, o que vai permitir que o mundo inteiro seja controlado e que a imagem da besta possa dar ordem, interagir com as pessoas, pode muito bem ser um robô avançado, com inteligência artificial avançadíssima, que entre em contato com as pessoas vão estar acostumadas a conversar com o robô, né? O Elon Musk diz que no futuro até amigo eles vão poder ser das pessoas, e este Vav, Vav, Vav é o www. Então, ou seja, o que permite que o anticristo possa controlar o mundo inteiro e ter acesso ao mundo inteiro. Não é possuindo um robô, mas é entrando na casa das pessoas através de um robô pessoal. Assim como cada um tem a sua própria, o seu próprio celular e as suas próprias, né, aparelhos em casa. E aí o texto diz que ele vai dar o comando para que todo mundo adore o anticristo. E se alguém não adorar, ele vai ter poder para matar. Então,
Antigamente eu ficava falando, como assim? Será que as pessoas vão, de alguma maneira, né, receber um veneno, alguma coisa, porque está dentro de si mesmo o chip? Não, gente. A gente não sabe exatamente, mas é provável que numa hora dessa, esse robô que era tão bonzinho se volte contra as pessoas e elas morram. Então, nós estamos avançando para esse tempo, gente. Eu quero, inclusive, aproveitar esse momento, eu vou abrir aqui para perguntas, porque eu acho que essa live não seria perfeita se eu não respondesse as dúvidas de todos vocês. Mas eu quero aproveitar, já que temos muitas pessoas aqui, e convidar a vocês todos a se inscreverem na minha área de membros. Aqui nesse próprio vídeo vai ter aí um link com Seja Membro. Entre lá, conheça os meus cursos, são baratíssimos, mas são maravilhosos. Eu tenho, por exemplo, o curso do Apocalipse inteiro. E agora eu estou lançando, na verdade lançando não, já está no meio do processo, o curso A Vida de Paulo, onde eu vou contar tudo sobre a vida de Paulo. Tá? Desde a sua nascimento, conversão e até a sua morte. O mesmo que eu fiz com Jesus. Está tudo lá. Você pode entrar na área de membros, se tornar membro e escolher lá os cursos que você quer participar. Amém? Então agora eu vou responder as perguntas do pessoal que tem curiosidade aqui. Estão perguntando se o Elon Musk é o anticristo. Gente, a gente não pode afirmar isso. Agora, existem muitos homens poderosos que podem estar a serviço desse mundo globalista, entendeu? E que estejam a serviço de preparar a humanidade para quando o anticristo se levantar. Não podemos dizer que ele seja, mas o que nós podemos dizer é que a tecnologia que o mundo está vivendo agora é certamente o futuro. E é um futuro que vai ter controle das pessoas. Gente, eu vou dar um outro exemplo aqui, bem banal. Hoje você pega o teu carro e você vai embora. Por exemplo, muitos ladrões, assaltantes de banco, o que eles fazem? Papa Francisco sabe de algo? Não sei. Não sei, não tenho certeza. Mas, por exemplo, você pega o teu carro, se alguém vai assaltar um banco, pega um carro e foge. Ou então uma moto e foge. No futuro, isso não será possível. Porque no momento em que o indivíduo pegou um carro com inteligência artificial e uma câmera reconheça que ele é o assaltante que foi anunciado, imediatamente o carro já assume o controle e leva o cara para a delegacia. Essa é uma aplicação boa, né? Porém, nessa época, se alguém quiser rejeitar, né, o controle do anticristo, não quiser receber a marca e nem o número, só vai poder sobreviver fora do sistema. Ou seja, vai ter que fugir para uma mata, vai ter que fugir para o deserto, e não pode levar nada, nem celular, nem nada. Porque se tiver o chip em si, vai ser encontrado. Se não tiver, tem a chance de sobreviver, e muitos vão sobreviver. Mas não vão mais poder comprar nem vender, estarão fora do sistema, vão perder suas casas, vão perder tudo, seus trabalhos, e terão que comer frutas, matar animais para comer no mato, e assim que vai acontecer. O Wesley está falando assim, o Pacto de Paz da ONU é uma cortina de fumaça? É, sem dúvida alguma, porque vai chegar uma hora, tudo isso vai começar com um acordo de paz que vai ser proposto pelo anticristo, tá? O Ravenor está dizendo que foi diagnosticado com toque. Meus sentimentos estão bagunçados. Tenho medo de apostatar ou ser rejeitado pelo Senhor. Como proceder? Meu querido, isto é um problema da sua doença. Existe até um toque chamado toque religioso, que são pessoas que amam tanto a Deus que têm medo de rejeitá-lo. Não fique preocupado, não. Se você tivesse qualquer perigo de ser, você não estaria preocupado. Porque o desertor, o apóstata, ele não sente nenhuma culpa. Se você está cheio de medo e de culpa, é a prova que você ainda ama Jesus e não vai apostatar em nome de Jesus. Agora, meu conselho para você, procure um médico, um psiquiatra, porque você precisa ser medicado com remédio. Existem remédios para isso e
obviamente, existem na literatura médica muitas pessoas que são diagnosticadas com o toque religioso, tá bom? Então não acredita nisso aí, porque isso é da tua cabeça. Aqui alguém perguntou: a besta cuja chaga mortal fora curada é esse Papa que eles estão conservando que morreu? Não. Não, isso tudo aí é teoria da conspiração, gente. Ele vai, se ele for ferido, se for desse jeito, ele vai morrer e acordar na hora. Entendeu? Ele vai ressuscitar, mas ele vai talvez levar um tiro na cabeça, alguma coisa do gênero, entendeu? Vai ser uma coisa instantânea. O anticristo, ele ainda não apareceu, gente. Ele ainda não pode ser detectado, porque ele só será detectado quando for assinado o Tratado de Paz das 3 grandes religiões mundiais, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e ele vai ser o proponente deste acordo. E este acordo será um acordo de 7 anos que vai permitir ao povo de Israel a construir o 3º templo e daí por diante. O Soro Boa Vista, pastor, fala do rio Eufrates secando. Está secando, e hoje, inclusive, ele pode secar mais na medida que existem barragens lá na Turquia que fecham o rio Eufrates e aí ele seca. Então ele pode ser secado, segundo a Bíblia, naturalmente, porque está queimando, está com muito mais calor, mas pode ser secado também por fechar as comportas para que os exércitos que vêm do leste possam invadir a terra de Israel, né? O senhor acha que a agenda da ONU 2030 pode de alguma forma ser relacionada à nova ordem? Bom, eu não tenho dúvida alguma que está relacionada à nova ordem. Agora, se eles vão conseguir, isso já são outros 500, porque não é a ONU que determina quando isso vai acontecer, gente, é o próprio Deus, tá? Então eles podem muito bem querer isso, mas não conseguir impetrar, porque ainda tem muita resistência, e a resistência vem da igreja, como diz a Bíblia, né? O anticristo vem do povo do turbante? É uma das possibilidades, mas não necessariamente, porque ele vem do Império Romano reconstruído. E o Império Romano, ele era muito longo, né? Era muito grande. Então pode ser tanto de uma das nações da Europa, quanto pode ser também por exemplo, do Império Romano do Oriente, né? Cuja capital era Constantinopla, Istambul, né? Bizâncio. E primeiro chamava Constantinopla, por quando Constantino estabeleceu o império lá, depois virou o Império Bizantino, né, que é a igreja cristã, que sucedeu o Constantino, e por fim, quando foi tomado pelos otomanos, se tornou Istambul. Sal Ribeiro, você já analisou a estrita relação entre daimons, programas computacionais e inteligência artificial? Por que esse nome daimon? Sem dúvida alguma é esquisito, né, gente? A gente não pode afirmar, porém, hoje tem muitos sinais, muita linguagem cifrada. O Everton Rocha está falando: os 144 vão subir e depois voltarão ou ficarão para ver passar por tudo até chegar a hora do desígnio. E se não me engano, esses 144 são virgens. Que tipo de virgindade? Everton, eles não vão subir no arrebatamento. Eles estarão aqui na terra, pregando durante a primeira metade, nos primeiros 3 anos e meio. Eles serão judeus, 12 mil de cada uma das 12 tribos. E eles vão pregar aqui durante o período da tribulação, junto com as 2 testemunhas. Eles não vão ser arrebatados, tá? Eles, depois que eles cumprirem, aí sim, eles vão comparecer perante Deus, tá? E eu acredito sim que eles são virgens, nunca tiveram contato com mulher. Eles vão viver para o seu chamado e o seu propósito, tá? Olha aqui a Maria Edilane Câmara, já está no meu curso há 42 meses, gente. Boa noite, pastor amado, lhe admiro demais. O senhor não sabe o quanto me ajudou, sem palavras. Só gratidão, obrigado por tudo, Maria Edilane. Olha aí, gente, ela está há 42 meses na minha área de membros. E você? Por que não vai lá visitar, ainda no final desta live? Faça parte dessa comunidade, gente.
Lá eu tenho cursos diretos para vocês. E este ano eu ainda vou fazer algumas lives exclusivas para responder perguntas para o pessoal da área de membros. Então corre lá, se inscreva, basta entrar em Seja Membro. E se você está aqui e ainda nem é inscrito no meu canal do YouTube, vai lá, se inscreva, curte no sininho e esteja conosco. Gente, o pequeno chifre, o que é? É o Bukele. O pequeno chifre, na verdade, chifre na Bíblia é sinal de autoridade. Eu acredito que o pequeno chifre diz respeito a este líder que vai se levantar no meio de outros chifres de grande poder como autoridade, e este será o anticristo, tá? Não é um símbolo de nada, é o próprio anticristo. Deixa eu ver, o programa do Jornal da Manhã tá passando rápido, eu não estou conseguindo voltar. Da Jovem Pan, o Samidana faz um quadro totalmente com inteligência artificial. A imagem e a voz, olha que interessante, não sabia disso não. O Sal Ribeiro está dizendo... eu já vi o negócio dos Diamonds. Deixa eu ver aqui mais aqui. Bom, meus queridos amados, eu quero agradecer muito pelo tempo de vocês. Milhares de pessoas passaram aqui. Quero pedir que vocês, por favor, todos compartilhem essa live. Todos comentem, porque vocês sabem, né? O YouTube não tem muita boa vontade para quando a gente fala de questões espirituais sérias. Então, se cada um de vocês curtir, compartilhar para uma pessoa esse vídeo vai para muita gente e ele vai abrir os olhos de muita gente. Então, eu quero agradecer a todos vocês, dizer que eu amo muito vocês, estejam atentos, porque ainda essa semana eu vou fazer uma live importante e talvez até fale dessa estrela de Belém que o pessoal está pedindo. Beijo para todos, fiquem com Deus.